E aí, eu sou o Molly Botany e hoje você que vem acompanhando as dicas do Overdrive, vai saber como foi o processo de criação do Overdrive e vai entender por que eu digo que o Overdrive tem uma vocação para ensinar as pessoas a trabalharem em inglês, uma vocação para a carreira, para o futuro profissional das pessoas. Você vai entender o porquê eu sempre digo isso. Na época eu era tradutor de filmes. Eu fui tradutor de filmes por pouco mais de 10 anos. E um conhecido me procurou para aulas em inglês. Eu não era professor de inglês, tinha dado algumas aulas, mas eu era tradutor de filmes. Me dizendo que tinha sido contratado por uma empresa multinacional que tinha todas as qualificações para participar de um projeto, mas a empresa estava apostando nela porque ela teria que, em 6 meses, estar se virando bem em inglês. E essa pessoa não falava inglês, quase nada. Senão, naturalmente, ela seria desligada. E também seria uma grande perda de tempo das duas partes. Então eu nunca gostei de método convencional. Método convencional é qualquer método que venha com inúmeros livros, com conteúdo todo já definido. Então o aluno vai virando as páginas, passando de livro em livro. Eu nunca gostei de nenhum deles, mas fui ao mercado, porque eu não era professor de inglês, profissionalmente falando, fui ao mercado ver se eu encontrava algum método que eu achasse que ajudaria. E não encontrei. Para mim, os métodos em inglês convencionais são todos iguais. Portanto, eu comecei a fazer nas aulas tudo o que eu achava que fazia sentido e iria fazer com que essa pessoa começasse a funcionar em inglês lá na empresa, até para a liderança lá já perceber que alguma coisa começou a acontecer para continuar apostando nessa pessoa. E essas abordagens, essas técnicas, essas atividades que eu fui desenvolvendo e que começaram a fazer sentido, a dar resultado, acabaram se transformando no método Overdrive. A pergunta realmente importante é: por que alguém vai se dar ao trabalho gigantesco de desenvolver um método completamente diferente se tem tantos métodos no mercado? O problema é o seguinte: quando você tem a missão de preparar alguém para trabalhar em inglês, alguém que não fala inglês, que no futuro não muito distante, o mais rápido possível, precisa começar a trabalhar em inglês, a funcionar em inglês na empresa, o professor precisa partir do ponto de vista do aluno, entender quais são as necessidades do aluno, do profissional. E o que uma pessoa que trabalha numa empresa precisa fazer em inglês. Precisa ler, redigir e-mails, relatórios, participar de treinamentos, auditorias, projetos internacionais, viagens de negócios ao exterior, reuniões com liderança, times internacionais, negociações com clientes e fornecedores. Ninguém realiza essas atividades em inglês se não tiver um conhecimento, no mínimo, razoável, o inglês razoavelmente bom. Portanto, o método tem que ser bastante eficaz e rápido, ou a pessoa não vai conseguir funcionar em inglês no dia a dia na empresa. O problema dos métodos convencionais está na estrutura deles. Eles são basicamente todos iguais. Há vários problemas. Na minha opinião, o principal está aqui. Eles levam 2 anos para ensinar todos os tempos verbais. São ensinados de forma fragmentada. Aprende um agora, um daqui a 3 meses, um daqui a 6 meses. Além de demorar para ensinar todos os tempos verbais, ou seja, como é que você, essa pessoa que precisava começar a funcionar em inglês em 6 meses, como é que ela vai começar a entrar numa reunião, discutir algum assunto com alguém, se ela só vai ver todos os tempos verbais, né, daqui a 2 anos? Como é que fica a situação dessa pessoa? Complicado, né? O fato é o seguinte: sem conjugar tempos verbais, você não se comunica. Você, eu, ninguém se comunica. Por quê? Os tempos verbais são responsáveis pela ação. Sem eles não há ação. Se você duvida, eu sempre digo isso, pause o vídeo, tente conversar com alguém conjugando verbos apenas no presente e no passado. Você vai ver que não dá para conversar assim. Imagine fazer uma reunião desse jeito. E não é só isso, né? A reunião é algo mais intenso. Você não consegue, é impossível você escrever relatórios, e-mails, procedimentos. Se você precisa participar de uma auditoria, reuniões e treinamentos,
negociar com fornecedores e clientes internacionais, negociação, realmente sentar, negociar prazo, negociar preço, negociar um contrato. Nada disso pode ser feito sem conjugar tempos verbais e sem você conseguir formar frases coerentes, que as pessoas ouçam, leiam e entendam o que você está querendo dizer. Portanto, esse é o ponto principal. Mas tem outro fator importante. Se você estuda com métodos convencionais, que tem o conteúdo definido, você vai para a aula de inglês e vai seguir o livro. Uma pessoa que trabalha em empresa não pode se dar ao luxo de não trazer suas atividades para a sala de aula. Ou seja, os métodos convencionais, se o professor seguir livro a livro, eles estão dissociados da vida do aluno, né? Então, o Overdrive nasceu dessa necessidade. A aula de inglês, né, não pode estar dissociada da vida do aluno. O professor tem que estar focado nisso. Não importa se é um aluno só ou se são 4. Aliás, grupos de 4, 5 no máximo. 4 de preferência. Para que todos os alunos da sala possam trazer as suas atividades para a sala de aula. Isso é essencial e com métodos convencionais isso não acontece. O professor pode até ser legal ajudar aqui ali numa apresentação, no e-mail, mas ele não pode ajudar o aluno o tempo todo, porque ele tem um livro a seguir. Então, é outro ponto super complicado. E se o curso ainda proibir que o aluno fale português em sala de aula, aí descambou de vez, como você vai entender já já. O fato é, não é viável para quem trabalha em empresa esperar 2 anos para aprender todos os tempos verbais. Isso vai colocar todo o processo de aprendizado de inglês, inclusive a sua carreira em risco. Vai complicar completamente a sua vida. E é o que acontece, de maneira geral, com as pessoas que buscam escolas com métodos convencionais para aprender inglês e precisam de resultados rápidos lá na empresa. Qual foi a solução, então? Foi desenvolver uma estrutura realmente eficaz, uma estrutura que fizesse sentido. O ponto de partida é não proibir o uso da língua portuguesa em sala de aula. Esse é um tabu, né? Não pode falar português em sala de aula. Por que não? Você tem que aprender inglês como o nativo aprende como criança. É um fato científico. Adultos não aprendem mais como crianças e nem crianças aprendem como adultos. Não é uma discussão, não é uma opinião, é um fato científico. Então esse é o primeiro ponto. Professor e aluno precisam se entender. Adultos precisam trocar informações. Esse é o ponto técnico. Agora vamos trazer a empresa para o cenário. Um aluno, vou dar um exemplo, um aluno que trabalhe na área de segurança do trabalho. Há um acidente na fábrica. Mesmo alunos que já falam inglês. Esse aluno precisa descrever esse acidente, fazer um relatório que vai para o gerente, para o diretor. Se for uma multinacional, com várias empresas, várias filiais, geralmente tem reunião semanal na qual esse acidente vai ser discutido, qual foi a causa raiz, se tem procedimento, por aí vai. Esse relatório que esse aluno tem que escrever, esse funcionário tem que escrever, tem que estar correto. Então, quando o aluno vem com uma dúvida dessa, mesmo falando já inglês, ele vem para a aula e me diz: me ajude a descrever esse acidente aqui que está complicado. Então, a minha função é agir como um consultor desse aluno. É isso que o professor tem que fazer. Então, eu ajudo esse aluno a descrever todo esse acidente, a gente pratica, né, a gente pratica o que está ali, né, para esse aluno explicar nessa reunião, na semana seguinte, porque vai ter essa reunião, essa pessoa vai ter que explicar esse assunto, o que está sendo feito para que esse acidente não aconteça mais. Então, o aluno tem que ser preparado para isso. Se eu bloquear o português em sala de aula, como o aluno vem para mim e fala: cara, eu preciso mandar esse recado, eu preciso descrever esse processo, esse acidente, seja lá o que for, se ele ainda não sabe explicar isso para mim, como eu posso ajudar esse aluno se ele não puder explicar para mim qual é a dúvida dele? Então, esse processo, para quem trabalha em empresa, se você trabalha em empresa e está assistindo a esse vídeo, você deve estar dando risada aí, porque você sabe que funciona assim. Então, e na empresa, inglês e português estão sempre andando juntos. Normas, especificações, ninguém só fala em inglês. Você vai trocar informações, você vai fazer traduções, você vai escrever traduzido do inglês para português, do português para inglês, faz parte do dia a dia. E a aula de inglês tem que ser uma extensão disso.
senão o professor não ajuda o aluno de forma eficaz. Aí sim, com essa barreira jogada fora, o professor tem que ensinar todos os tempos verbais o mais rápido possível para o aluno. Eu já falei da importância deles, mas vou dar alguns exemplos para você. Algumas frases que podem ser ditas no dia a dia de uma empresa. Pode ser que não haja reunião. Dá uma olhada. Pode ser que não haja. Verbo. A única palavra aqui que não é verbo é reunião. Ele teria sido permitido. Teria sido. Tem que ser hoje. Tem que ser. Hoje todo mundo sabe. E tem que ser. Você sabe. De quem você compra a sucata? Pensa aí. Você sabe fazer essa frase? Que tempo verbal é? Quanto custou? Faz 2 semanas. Faz, verbo. Custou, verbo. Ou seja, o segredo aqui é conhecer os tempos verbais, ou então a frase nem vai fazer sentido. Outra parte da solução é dar ao aluno uma boa noção de gramática do inglês. Esqueça esse papo que gramática é chato, que não pode estudar regras, que o nativo nunca estudou regras para quando ele era criança para aprender inglês. Essa história de nativo, criança nativa e um adulto estrangeiro aprender um segundo idioma, esqueça, essa comparação é absurda. A gramática vai ditar as regras, né, que vão tornar o seu discurso, as suas frases coerentes. Não dá para fugir disso. Eu não estou falando de virar um expert em gramática, mas ter uma noção, no mínimo, básica, né, para você não escrever coisas que vão soar estranhas. Muitas vezes você vai dizer escrever coisas que as pessoas não vão entender. Eu vou trazer um exemplo aqui. Meu gerente me disse que os equipamentos são muito caros e que precisamos encontrar uma alternativa mais barata. Vou te mostrar alguns erros que acontecem de alunos que ainda estão começando na jornada do inglês. O meu gerente, the my manager, não dá para usar o artigo the ou a, usar, no caso o, com o adjetivo possessivo meu, my. Então vai ser só my manager, sem o the. Told to me, muita gente diz isso. Esse aqui é o passado do verbo tell, verbo dizer, contar, que não funciona com a preposição to. Então tem que ser sem o to, told me. Equipamento em inglês não tem plural, você não vai colocar o S aqui. Equipamento ou equipamentos é só equipment. Então não vai ter S, não vai ser those, que são esses, aqueles. Não vai ser are, porque are é plural. Muita gente, na hora de dizer precisamos encontrar, não coloca a preposição to find, porque está no infinitivo, encontrar. We need to find. Apenas dizem we need find. A alternative, muita gente diz a alternative, precisa ser an alternative, porque alternativa começa com a vogal A. Se a palavra começa com som de vogal, você tem que usar an ao invés de apenas a. E muita gente diz more cheap, mais barato. Na verdade é cheaper, com ER aqui. E vem antes de alternativa, porque adjetivo, né, tirando algumas exceções, vem antes do substantivo. Então a frase ficaria assim. My manager told me that the equipment is very expensive and we need to find a cheaper alternative. Então, se você escrever isso aqui, essa frase até dá para entender, mas quem está lendo a sua frase ou ouvindo você dizer isso, fica incomodado, né? Acaba queimando o seu filme, você está se expondo. E muitas frases, na verdade, essa aqui eu fui gentil, e muitas frases, a gramática está tão estranha, os termos verbais tão estranhos, que ninguém entende o que você está falando. E aí a coisa complica bastante. Outra parte da solução é focar nas necessidades dos alunos em suas atividades, como eu já disse aqui. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: o aluno precisa conhecer o vocabulário corporativo. O aluno que trabalha em empresa tem que ter um domínio, no mínimo razoável no começo, do vocabulário corporativo e técnico da área dele. Alguns exemplos. Retrabalho, rework, premissa, para quem é da área financeira, assumption, nota fiscal, super importante, invoice, orçamento, budget, transportadora, carrier, gargalo, um gargalo de produção, bottleneck, para quem é do RH, folha de pagamento, payroll. Ou seja, se o aluno tem um bom conhecimento de conjugação de tempos verbais, tem uma gramática razoavelmente boa e tem o vocabulário da sua área, ele começa a trabalhar inglês. Aí
não corre mais o risco de perder oportunidades, né? Não corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho. E aquele aluno lá, o aluno zero, o aluno inicial, ele conseguiu, né, em 2, 3 meses se desenvolver, né? Não falou inglês em 6 meses, tá? Mas nesses 6 meses ele começou a funcionar em inglês, não perdeu o emprego, né? E os colegas dele ficaram impressionados e eu fui dar aula dentro dessa empresa, que foi onde, essa multinacional, onde eu estou dando aulas há 25 anos, foi onde eu desenvolvi todo o Overdrive. Legal? Então, funcionou. Por quê? Porque o método eficaz tem que atender às necessidades do aluno. O aluno é o ponto central. Se você não fizer as coisas que você tem que fazer para ajudá-lo a trabalhar em inglês, ele vai se dar mal. Então, essa foi a história do desenvolvimento do Overdrive. Espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer melhor como funciona o método, é só entrar em contato comigo e a gente se vê.